Olá, caros. Bom, dando continuidade aqui à nossa aula de determinação da corrente de curto-circuito, nós estamos estudando métodos de determinação da corrente de curto-circuito, métodos simplificados, tá certo? A gente vai começar com o método 1, o método desta aula. Mas antes disso, pessoal, eu vou continuar a explicação de um tema que eu considero bastante interessante, a gente tinha discutido na aula passada, são os transformadores de aterramento. Eu tinha falado, mas não tinha desenhado nada, então isso pode dificultar um pouco a compreensão. Aí resolvi começar a aula, essa nova aula, por esta explicação, e aí já evoluímos para o primeiro método simplificado das correntes de curto-circuito. Então, o tema é transformador de aterramento e por que eu utilizo um transformador de aterramento em uma instalação. Então, o que nós tínhamos discutido é que em determinados casos, onde nós tenhamos subestações que utilizem transformadores em delta, é muito difícil a detecção através do sistema de proteção de correntes de curto-circuito fase terra, porque essas correntes elas fluem pelo neutro, né? Suas componentes são monopolares, e como o sistema não tem neutro, a detecção fica impossível, certo? Então, para esses casos, o que se faz é a inserção de um transformador, ok? E esse transformador chamado transformador de aterramento é um transformador delta estrela, onde a estrela se conectará ao sistema e o delta irá operar em vazio, ok? Muito bem. E aí eu conecto os terminais da estrela às linhas, né, do meu circuito, okay, nas fases A, B e C do delta, do transformador delta da minha subestação. Ali eu tenho a detecção, eu tenho o sistema de proteção fazendo as detecções de possíveis correntes de surto, né, corrente de falta ou sobrecorrentes. Eu vou aterrar o ponto central dessa estrela e, a partir de agora, quando dá ocorrência de um curto-circuito fase terra, aparecerão as correntes homopolares. Essas correntes subirão pelo neutro, né, e através dos enrolamentos da estrela do transformador de aterramento, elas entrarão no meu sistema. E aí, isso favorecerá a detecção por parte do meu sistema de proteção, a detecção dessas correntes de falta para um curto-circuito fase terra que, porventura, possa acontecer. Uma outra coisa bastante interessante é que essas correntes aqui, ó, em preto, essas correntes homopolares, no circuito primário ou no circuito estrela do transformador de aterramento, irão induzir correntes no circuito secundário, ou seja, no delta. E essas correntes aqui elas podem ser detectadas se eu utilizo sensores de correntes. Tá? Então, eu posso até, inclusive, medir o valor dessas correntes. Então, através da inserção de um transformador de aterramento, a minha rede, tá certo? Eu consigo detectar a presença, detectar e atuar, né? Fazer com que o meu sistema de proteção atue na presença de um curto-circuito fase terra. Ok, pessoal? Então, espero que tenha ficado melhor entendido, tá certo? E nós vamos, a partir de agora, seguir com o nosso método 1 para a detecção das correntes de curto-circuito. Então, através desse método, vai ser possível a gente determinar as correntes de curto-circuito, trifásico, bifásico, fase terra. E a fase terra a gente vai detectar tanto o valor máximo, fase terra máximo, quanto o valor mínimo, tá certo? Vamos detectar também correntes de impulso. Então, vai ficar algo, apesar de termos algumas simplificações, mas vai ficar algo bem abrangente. Eu espero que vocês aproveitem. Então, vamos nessa. Um pouco de formulação matemática. Aqui nós mostramos duas formas de ondas, de correntes, ok? De curto-circuito, para características diferentes de curto. Nós temos no item A
a característica de uma corrente de curto-circuito nos terminais de um gerador, tá certo? Ou seja, nos terminais de um gerador, a única impedância que limita essa corrente de curto-circuito, na verdade, é a impedância do gerador, que é algo bastante pequeno, muito diminuto. Então, ela ganha essa característica, tá certo? Totalmente simétrica, muito embora eu tenha um amortecimento. Uma vez que eu tenho um curto-circuito distante desse gerador, né, desta fonte, então, no caminho desse curto-circuito eu terei não só a presença da impedância do gerador, como também a impedância dessa própria linha. Então, isso ajuda a diminuir um pouco o valor dessas correntes de curto-circuito, ao mesmo passo em que a característica da corrente de curto-circuito ela ganha uma diferença com relação àquela primeira que eu mostrei para vocês. Ela está sendo mostrada aqui na figura B, certo? Ou seja, você pode observar que aqui eu tenho agora um curto-circuito com assimetria. Então, essa primeira parte aqui do curto-circuito, os instantes iniciais do curto-circuito, ele tem uma característica exponencial decrescente, olha só, exponencial amortecida, e essa exponencial somada com a componente simétrica desse curto-circuito vai me dar essa característica assimétrica. Uma vez que terminou esses instantes iniciais, eu sigo somente com a característica senoidal, a característica oscilatória. Perfeito? Então, se eu quiser escrever ou fazer uma formulação matemática para a corrente de curto-circuito, basta a gente utilizar essa equação que é bastante genérica, tá certo? Raiz de 2 ICS, onde esse ICS é o valor eficaz da corrente de curto-circuito simétrica, certo? Essa corrente bem aqui, olha só. Então, isso aqui é o valor de pico, ou seja, raiz de 2 ICS, tá certo? O valor de pico da corrente de curto-circuito simétrica. Muito bem. Multiplicado por duas características, uma característica senoidal associada a uma característica exponencial. Eu posso ter ambas as características na mesma corrente de curto e posso ter somente uma delas. Vai depender de como ocorre esse curto-circuito. Olha só, para a característica exponencial, para esse amortecimento aqui da exponencial, nós temos o que foi definido como uma constante de tempo. É uma característica XR do meu circuito. Então, se eu estou trabalhando somente com um gerador, seria a característica XR dos enrolamentos desse gerador. Se eu estou trabalhando, inclusive, com uma linha de transmissão, seria a característica desse gerador associada à característica da linha de transmissão. De repente, a característica do gerador fica até desprezível. Então, eu poderia trabalhar somente com a característica da linha de transmissão. O fato é que, a depender do valor do R, tá certo? Eu posso ter um maior ou menor amortecimento. Para R's maiores, o amortecimento é baixo. Demora mais tempo no curto. Para R pequenos, inferiores, o amortecimento é maior. O curto demora menos. Ou seja, menor R, maior potência, maior dissipação. Perfeito, pessoal? Então, funciona dessa maneira o curto-circuito. Tá? Então, seguindo aqui com a nossa modelagem, né, a nossa formulação matemática, aquilo que eu vinha falando para vocês, eu posso ter duas características. Aqui nessa figura, eu estou caracterizando o curto-circuito que está acontecendo aqui do lado esquerdo, certo? Aqui eu tenho, nos instantes iniciais, característica assimétrica com componente contínua, né, aquela componente exponencial, e passado um tempo, essa componente contínua some, ou seja, essa característica exponencial some, e eu sigo somente com a característica simétrica da corrente. Desculpa. Bom, então, dois casos. Caso A. No caso A, o curto-circuito aconteceu justo no instante em que a tensão passava pelo zero. No caso B, o curto-circuito aconteceu justo no instante em que a tensão passava pelo seu valor máximo. Para o caso A, a diferença angular entre tensão e corrente é nula. Para o caso B, são 90 graus de diferença.
Então, isso tudo irá impactar, tá certo? Na característica da forma de onda. Então, esse beta, que aparece lá na nossa formulação matemática, é a diferença angular entre tensão e corrente. E o θ é uma característica associada à relação XR da minha linha, tá certo? A relação entre reatância e resistência da minha linha. Muito bem. Então, continuando aqui com a nossa formulação, olha só. Esse θ é o ar cuja tangente é x sobre r. Então, vamos imaginar que o x ele é muito maior do que o r, certo? Para o sistema de transmissão, pessoal, sistema de maior potência, o r não pode ter um valor alto, então o valor é baixo. Então, para o sistema de transmissão, nós temos a característica reativa muito mais importante do que a resistiva. Já para baixa tensão, sistema de distribuição, baixa tensão, tá certo? Estou falando de sistema de distribuição, baixa tensão, ok? 380 volts, 440, 220. Então, essa característica se inverte. A característica resistiva passa a ser mais importante do que a reativa para estes condutores, para estas linhas, ok? Mas, considerando o X muito mais importante do que o R em termos de valores, esse ângulo fica aproximadamente 90 graus. Tá certo? Aproximadamente 90 graus. E para o primeiro caso, aquele caso onde o curto ocorre justo no justo instante, no justo momento em que a tensão passa pelo zero, eu teria esse beta igual a zero. Sendo θ 90 e beta igual a zero, substituindo na nossa formulação, nós teríamos essa característica, ou seja, para este curto-circuito aparecem tanto as componentes senoidais quanto exponenciais. Então, ele teria essa característica aqui. Ok? Teria inicialmente uma componente assimétrica, uma vez que essa componente contínua, e quem é responsável por ela é esta parcela exponencial. Uma vez que ela some, eu sigo somente com a componente oscilatória, o seno, certo? Senoidal. Para o segundo caso, o curto-circuito ocorreu no mesmo ponto, ou seja, essa característica continua sendo verdadeira, eu tenho um X muito mais importante do que o R. Porém, o curto-circuito aconteceu quando a tensão passava pelo seu valor máximo, ou seja, diferença entre tensão e corrente igual a 90 graus, beta igual a 90 e θ igual a 90 também. Jogando lá na nossa formulação matemática, então ficaria com isso aqui. Certo? Uma característica senoidal e seno de 0 é 0, essa característica exponencial sumiria de cara, não existiria. Então, seria o tipo do curto-circuito, tá certo? Mostrado aqui na figura B. Essa corrente totalmente simétrica e uma corrente que ela pode permanecer durante um bom tempo. Ok? Corrente que pode ficar durante um bom tempo, uma vez que eu não tenho amortecimento. Bom, essa é a questão. Muitas vezes a gente pode achar que o fato de não ter a exponencial, ou seja, a componente contínua, isso é uma coisa ruim. Não. Para este sistema, pode ser uma coisa interessante, dado que isso aí ajuda a corrente de curto-circuito a amortecer. Tá certo, pessoal? Então, ajuda a corrente de curto-circuito a amortecer. Muito bem. Bom, aquela característica assimétrica que ocorre nos primeiros instantes, ela pode ser determinada e ela tem uma relação com a corrente simétrica. A relação é esse raiz de 2, 1 mais 2 vezes E elevado a menos 2t sobre ct. Certo? Ela depende, mais uma vez, aqui da constante de tempo.
Eu posso fazer o cálculo através da formulação que eu mostrei para vocês, mas isso também é tabelado. Então, ele resolve aqui um exercício onde essa característica x sobre r é igual a 3 para um determinado curto-circuito, tá certo? Aí ele diz, olha, se eu substituir esse x sobre r igual a 3 na minha formulação matemática, então esse fator de assimetria, esse FA, fator de assimetria, ele vai resultar em 1,30. Mas, como eu falei para vocês, isso é tabelado. Então, olha só, eu tenho tabelas que me dizem esse fator sem eu precisar fazer cálculo. Então, essa relação x sobre r igual a 3 vai me dar um fator de assimetria 1,30, como decorreu lá do cálculo a partir da minha formulação matemática. Ok, pessoal? Vamos seguindo. Então, pessoal, olha só. Aqui nós temos um diagrama unifilar. E o que vocês vão ter, na maioria dos casos, são diagramas unifilares. Ok? O que vocês vão ter são diagramas unifilares. O que a gente vai fazer é transformar esses diagramas unifilares para diagramas de impedâncias. Porque estando todas essas impedâncias em PU, então todas essas variáveis estão falando a mesma língua e o que você vai fazer é a soma. Ok? É a soma de impedâncias. Soma entre a parte resistiva, soma entre a parte reativa. Ok? E determinação dos curtos-circuitos nos pontos de estudo. Ok? Vocês vão levar em consideração as impedâncias até aqueles pontos de interesse e vão fazer o estudo do curto-circuito. Muito bem. Então, para esse diagrama unifilar, nós temos ponto de entrega, posto de medição, posto de proteção, transformador, QGBT, barramento, tá certo? Condutores, ou seja, linha entre transformador e QGBT, linha entre o barramento do QGBT e o barramento do CCM, entre o CCM e os motores também teremos condutores. Okay? Então a gente vai transformar tudo isso em impedância. E se você tem mais de um transformador, você vai colocar todos esses transformadores em paralelo. E o ideal é que nós tenhamos transformadores idênticos para paralelizar. E aí você determina a impedância de um desses transformadores e divide pelo número de transformadores. Então você vai colocar aqui em paralelo tantos transformadores quanto você necessitar. Muitas vezes você não terá todos os transformadores com a mesma característica, ou seja, eles não são iguais, portanto, têm impedâncias distintas. Eles têm impedâncias distintas, então você vai fazer o cálculo de cada impedância e paralelizar, fazer a conta do paralelismo, tá certo? Mas, em resumo, o que você vai ter são valores de impedâncias para fazer as somas. Muito bem. Seguindo aqui, com a nossa sequência de cálculo, nós vamos ter a impedância reduzida do sistema, certo? Então, a gente está admitindo que para a impedância reduzida do sistema, o R vai ser desprezível, a parte resistiva vai ser desprezível. Então, da alimentação do teu sistema, eu vou considerar que o R ele é desprezível, e vou considerar somente a parte reativa. Então, para a impedância reduzida do sistema, ZUS, eu vou considerar só o JXUS, ou seja, somente a componente reativa. Resistiva eu vou desprezar. Muito bem. Então, admita que a concessionária ela te forneceu o valor da corrente de curto-circuito no ponto de entrega. Então, a potência de curto-circuito naquele ponto nada mais é do que a corrente de curto-circuito que a concessionária te informou, multiplicada por raiz de 3, multiplicado pela tensão nominal do circuito primário, tá certo? Do circuito do transformador que está para um lado da rede elétrica. Enrolamentos do transformador conectados à rede elétrica, tá certo? Circuito primário. Se a gente está na média tensão, então aqui, média tensão. Perfeito? Seguindo.
E o valor da impedância, a gente já falou para vocês que vai se resumir a parte reativa, não tem a parte resistiva. Tá? Então, a parte reativa em PU nada mais é do que a potência de base multiplicado pela potência de curto-circuito. Então, a partir daí eu tenho a impedância da rede elétrica. Certo? A impedância da rede elétrica. Como se fosse a impedância da minha fonte. E aí, a partir dali, vou calcular a impedância do meu transformador, a minha subestação, condutor do transformador ao QGBT, barramento do QGBT, condutores do QGBT até o CCM, barramento do CCM e condutores do CCM até a ponta, o motor lá na ponta, tá certo? Então, vou fazer isso para todos os circuitos. É assim que se procede. Seguindo, vamos aqui para o ponto 2, impedância dos transformadores da subestação. Então, é necessário conhecer a potência nominal do trafo, dada em kVA, impedância percentual do transformador, perdas ohmicas no cobre do transformador, em watts, e a tensão nominal do transformador em kV. Certo? Então, como é que a gente vai determinar a resistência do transformador? Olha só. Lembrando, pessoal, que eu, em todas as etapas do meu circuito, para todos os componentes do meu circuito, seja ele um transformador, seja ele um barramento, seja ele um condutor, certo? Então, para todos esses elementos, eu vou ter que determinar a parte resistiva e a parte reativa em PU. Parte resistiva e parte reativa em PU. Para quê? Para que quando eu precisar fazer o estudo de um curto-circuito em um determinado ponto, eu simplesmente somar toda a parte resistiva, desde a fonte até aquele ponto, depois somar toda a parte reativa desde a fonte àquele ponto. Então, eu vou ter a impedância. Certo? Dividir tensão pela impedância tem uma corrente. Ok? Então, é assim que vamos proceder. Então, voltando aqui à formulação matemática, ele diz, olha, a resistência, tá certo? Percentual aqui do meu transformador. Então, ele diz, nada mais, a resistência percentual do meu transformador nada mais é do que a perda do meu transformador no circuito de cobre. Tá certo? Então, as perdas ohmicas no circuito de cobre, não, desculpa. As perdas ohmicas no cobre do transformador, certo? As perdas ohmicas no cobre do transformador, dividido pela potência nominal do transformador. E aí apareceu um 10 aqui. A gente vai já ver o que é isso. Então, novamente, resistência percentual do meu trafo. Perdas ohmicas em watts dividido pela potência nominal em kVA. Vamos raciocinar o seguinte, olha só. Isso aqui em percentual, tá certo? Vamos raciocinar o seguinte. Se eu divido a potência em watts por uma potência em kVA, eu tenho uma relação 1 sobre 1000. Uma relação de 1 para 1000. Vocês concordam, não é? Se eu quero achar esse valor percentual, eu tenho que multiplicar isso tudo por 100. Então, 1 vezes 100 sobre 1000 fica 1/10. Por isso que aparece esse 10 aqui. Certo? Então, eu simplesmente, para determinar o valor da minha resistência percentual nas bases do meu transformador, eu vou pegar o valor das perdas ohmicas no cobre em watts e dividir pela potência do meu transformador em kVA multiplicado por 10. E aí eu já vou ter o valor dessa minha resistência em percentual, nas bases desse trafo. Em seguida, eu vou fazer a mudança, eu vou fazer a conversão para PU, tá certo? Ele está em percentual, eu vou colocar em PU. Como se trata de uma impedância, então vai aparecer uma relação aqui quadrática na tensão. Muito bem. A gente já viu isso nas aulas passadas, certo? Então é só aplicar o que nós já vimos. Olha, mas isso aqui é tabelado. Então ele diz, olha, potência do meu transformador. Vou escolher esse aqui, 1000 kVA, 1 MVA.
esse transformador. Ele diz, olha, eu posso ter tensões de 220 volts e tensões de 380. Eu digo, não, a minha tensão é 300, pode ter inclusive de 440. Eu digo, não, a minha tensão é de 380 volts. Aí ele diz, olha, pois as perdas ohmicas no cobre chegam a 11 kW, 11.000 watts. Fazendo a conta para este caso aqui, pessoal, imaginem, 11.000, aqui em cima, ó, 11.000, dividido por 10 vezes 1.000. Tem que entrar com um em watts, outro em kVA. 11.000 dividido por 10 vezes 1.000. 11.000 dividido por 10.000, 1,1. Então, para este caso aqui, deste exemplo, a minha resistência percentual desse transformador nas bases do meu transformador, base de tensão e base de potência, seria 1,1%. Perfeito? Observem que aqui mesmo ele te fornece outras colunas, nessa tabela mesmo. Ó. Rendimento 98,28%. Regulação 4,19%. E impedância 5,5%. Então, olha só, já calculei a minha resistência, calculei a minha resistência do trafo em PU e já tenho a minha impedância do trafo, a impedância total. Professor, não posso usar a impedância total, já que ele me fornece, o fabricante? Claro que eu posso, mas eu vou usar essa impedância para determinar a minha reatância. Mas por que, professor? Por que eu preciso fazer isso? Eu preciso fazer isso porque, como eu falei para vocês há pouco, eu preciso desvincular a parte ou explicitar a parte resistiva e a parte reativa da impedância de todos os componentes. E aqui quando eu digo uma impedância é 5,5%, eu não sei qual é a parte de resistência, não sei qual é a parte de reatância, mas eu tenho que desvincular uma da outra, tá certo? Então eu tenho que explicitar resistência e reatância. Isso tudo em PU. Bom, resistência eu já tenho, impedância eu já tenho. Agora vamos seguir. Olha só. Então, a minha impedância é 5,5%. Eu peguei o valor em porcento e vou jogar para PU do mesmo jeito que eu fiz com a minha resistência. Agora, tem o valor em PU da minha impedância e da minha resistência. Eu posso achar, através dessa raiz quadrada aqui, o valor da minha reatância. Reatância em PU, resistência em PU. Então, coloquei na forma retangular e está tudo certo. Eu acabei de determinar a impedância na forma retangular e em PU do meu transformador. É isso que eu preciso. Bom, seguindo aqui, nós vamos continuar com a determinação da impedância do circuito que conecta o transformador ao QGF, ou QGBT, certo? Então, vamos determinar a resistência. Esse circuito nada mais é do que um condutor. Eu posso ter um condutor por fase, eu posso ter vários condutores por fase. Okay? Então, a gente vai inicialmente determinar o seu valor em ohms. E esse valor é determinado através, primeiro, da resistência, tá certo? Essa resistência é dada pelo fabricante em miliohms por metro. Eu vou multiplicar pelo valor do comprimento do condutor em metros, dividir por 1000 para converter para ohms, e depois dividir pelo número de condutores em paralelo. Se eu tenho somente um condutor, está tudo certo. Agora, se eu tenho mais de um condutor, ele precisa estar aqui, o número de condutores em paralelo, no denominador desta divisão. Depois disso, de posse desse valor da resistência em ohms, aí eu vou converter para PU, utilizando as bases de potência e tensão do meu sistema ou da minha região de estudo. A região onde esse condutor está inserida. Ok? Muito bem. Reatância, a mesma coisa. Tá certo? A gente vai simplesmente trocar o R pelo X. Exatamente igual. Certo? Eu vou pegar o valor da minha
reatância em miliohms por metro, multiplicar pelo comprimento do condutor, dividir por 1000 e dividir pelo número de condutores em paralelo, eu terei esse valor em ohms. De posse desse valor em ohms, eu simplesmente promovo aqui a conversão para PU. De posse dos valores em PU da resistência e da reatância, coloco na forma retangular e aguardo, né? E aguardo. É igual aquelas receitas, né, pessoal? Muito bem. Muito bem. Vamos partir agora para... bom, aqui apareceu uma tabela, é só para mostrar para vocês aquela nossa velha e boa tabela que já nos acompanha há algum tempo, com o valor das impedâncias de sequência positiva e sequência zero para os condutores, tá certo? Variando aí a seção desde 1,5 mm² até 630 mm². Valor da resistência e reatância em miliohms por metro, sequência positiva. Sequência negativa é igualzinho o valor, pessoal. Agora, sequência zero, esse valor muda um pouco. O valor na sequência zero é maior, é superior aos valores de sequência positiva. Okay? Também miliohms por metro, resistência e reatância. Esses valores serão importantes, pessoal, quando a gente estiver fazendo cálculo de curto-circuito, fase terra, ok? Porque as componentes homopolares das correntes, elas enxergam os valores da impedância de sequência zero. Esses valores são maiores do que os valores das impedâncias de sequência positiva e negativa. Perfeito? Muito bem. Seguindo. Então, temos observações aqui, diz, quando há dois ou mais transformadores ligados em paralelo, a gente já até falou isso para vocês, né? Quando você tiver transformadores em paralelo, o ideal é que todos eles sejam iguais, totalmente semelhantes. Você promove a determinação da impedância de um deles, divide pelo número de transformadores e pode associar 2 ou 3 transformadores em paralelo. Em alguns casos também chamei a atenção de que você pode se deparar com uma situação onde os transformadores não sejam exatamente iguais, então você tem que determinar o valor de suas impedâncias em PU, né? Eles podem ter valores bem diferentes, uma vez que, apesar de eles estarem na mesma região, onde eu terei a tensão de base e a potência de base é a mesma para os três, mas cada transformador tem a sua própria base de tensão e potência. Então, isso vai modificar, sendo eles transformadores distintos, aí o valor em PU de suas impedâncias serão um pouco diferentes. Ok? Por conta das próprias bases de cada um dos transformadores são distintas. Muito bem. Então, essa formulação matemática que vocês estão vendo aí sintetiza isso que nós falamos. Bom, seguindo aqui, nós temos a impedância do barramento. Impedância do barramento a gente também vai calcular a parte resistiva e parte reativa. Em alguns casos, pessoal, é possível que, a depender do barramento, a parte reativa possa ser desprezada, mas aí o fabricante ele te informa sobre isso, tá certo? Quando não, você considera a parte resistiva e a parte reativa. Aqui a gente não vai perder muito tempo, porque é exatamente igual a um condutor. Mesma metodologia. Não vou repetir aqui. Tudo igual, tá certo? O que eu teria para falar para vocês em termos de observações é que os barramentos eles são considerados a partir de 4 metros, para efeito de entrar na conta da determinação das correntes de curto-circuito. Barramentos inferiores a 4 metros, a impedância pode ser desprezada, porque ela não vai ser tão representativa para o sistema como um todo, certo? Então, barramentos a gente vai considerar somente os barramentos a partir de 4 metros de comprimento. Perfeito? Aqui a gente tem, inclusive, uma tabela onde mostra aqui barramentos de seções retangulares, ok? Aqui eu tenho uma barra por fase, 2 barras por fase, e capacidade de corrente, valor da resistência e valor da reatância em miliohms por metro para cada um desses.
Reatância, mesma coisa. No final, quando você tiver valor em PU de resistência e reatância, põe na forma retangular e aguarda, porque em algum momento você vai precisar utilizar todos esses valores aí para fazer o estudo do curto-circuito. Impedância do circuito que conecta o QGF ao CCM. Como se trata de um condutor e a gente já descreveu, não vamos mais repetir, ele só faz a observação que é a mesma metodologia para o cálculo lá dos condutores. CCM aos terminais do motor, mesma metodologia. E ele observa aqui que lá no CCM eu tenho um barramento, mas ele é tão curtinho que eu nem vou considerar, porque ele é inferior a 4 metros. Aquela observação que eu tinha falado para vocês. Bom, a gente está quase finalizando, tá certo? E aí ele diz, olha, a corrente simétrica de curto-circuito trifásico ela é determinada através da impedância do meu circuito. Então, eu tenho a impedância total do meu circuito. Então, eu estou estudando em um determinado ponto, eu vou pegar toda aquela impedância desde a fonte até aquele ponto de estudo, vou somar toda a parte resistiva, vou somar toda a parte reativa, tá certo? Eu vou ter a forma retangular dessa impedância. Eu vou ter o valor da corrente de base, dividindo-se a potência de base pela tensão de base daquela região em estudo. Ok? É importante que se diga isso. E aí eu vou determinar a corrente ICS, a corrente de curto-circuito simétrica, dividindo a corrente de base pela minha impedância total que eu acabei de determinar. Os dois eu acabei de determinar, né? Pelas duas equações acima. Aí pego isso tudo, divido por 1000 para converter para quiloamperes. O que eu posso também determinar é a corrente de curto-circuito do transformador, tá certo? Corrente de curto-circuito transformador, posso determinar isso. Curto-circuito simétrica, tá? Divido a corrente nominal do trafo pela sua impedância percentual e depois multiplico por 100 e eu terei esse valor em amperes, tá certo? Vou multiplicando por 100 para tirar o percentual. Ok? Professor, eu acho tão estranho essa questão de dividir uma corrente por uma impedância percentual e dar como resultado uma corrente, e tensão não existe e tal. Que, para esse caso, pessoal, a gente sempre considera, comum, é de praxe sempre considerar que a tensão é um PU, ou seja, a tensão é 1, tá certo? Então, eu tiro a tensão desta equação, porque deveria aparecer o número 1 aí em qualquer lugar que não vai influenciar. Então, é comum se usar esta nomenclatura, esta formulação da maneira que vocês estão vendo aí, apesar de que soe um pouco estranho, tá certo? Então, você divide simplesmente a corrente nominal pela impedância percentual. Isso aí é até interessante porque para os profissionais que já trabalham há bastante tempo com proteção, isso aí já está no sangue, tá? Mas você se acostuma com essas equações, com essa formulação, porque elas são mais rápidas. Você sabe o valor da corrente nominal do tráfego, já bateu o olho ali no valor percentual, já tem até uma ideia de cabeça de quanto é que vai ser essa corrente, tá certo? De curto-circuito trifásico no transformador. Corrente assimétrica de curto-circuito trifásico. Então, se eu tenho de posse da corrente de curto-circuito trifásico em quiloamperes, multiplico pelo fator de assimetria, aquele que a gente mostrou alguns slides atrás. A gente determinou analiticamente através da equação, depois mostrou através da tabela. Se não me engano, o valor era 1,3, tá certo? Para aquelas condições. Impulso de corrente é importantíssimo se determinar um impulso de corrente. No nosso sistema, nós vamos ter alguns elementos de proteção, nós vamos ter fusíveis, nós vamos ter disjuntores e nós vamos ter DPS, tá certo? Dispositivo de proteção contra surtos. Surtos de tensão, não de corrente. Mas esses surtos de tensão, eles induzem correntes altíssimas. Eles podem induzir correntes altíssimas. Então, por exemplo, é comum em um DPS, a gente vai ter, inclusive, uma aula teórica sobre isso, né, sobre esse tema. Teremos algumas aulas sobre alguns dispositivos de proteção, né, DPS, disjuntor,
fusível, etc. Então, é comum, na especificação do DPS, ele ter, olha, esse DPS ele protege contra impulso de corrente para um impulso máximo, digamos, de 12,5 kA. Aí você vai ver lá, na especificação do DPS, 12,5 kA de impulso, aí vai ver entre parênteses 10/350. Você diz, pô, o que é esse 10/350? O 12,5 kA eu até entendo, que é o impulso de corrente, valor máximo que a corrente atinge. Mas esse 10/350, na verdade, esse 10 é tempo e esse 350 também é tempo, e tempo em microsegundos. Então, o que seria isso? Ele diz que esse DPS ele vai atuar para uma determinada curva de impulso de corrente, onde essa corrente ela parta do zero, atinja o seu valor máximo, no caso aqui do nosso exemplo, 12,5 kA, em até 10 microsegundos. Por isso esse 10 barra, em até 10 microsegundos. E a partir desse valor máximo ela decaia. E ela vai decair e terá um tempo de até 350 microsegundos para decair para metade do seu valor máximo, para metade do seu valor de impulso máximo, 12,5 por 2, 6,75. É isso mesmo? 12,5... não, 6,25. Certo? 6,25. Ok? Então, então o impulso ele deverá estar compreendido dentro desta curva de dissipação de energia. Então esse DPS ele tem essa capacidade enorme de dissipar essa quantidade gigantesca de energia. Imagina que 350 microsegundos é uma eternidade para um forte impulso de corrente, para uma corrente de falta expressiva. Ok, pessoal? Muito bom. Bom, então isso aqui é só para salientar que é importante você descobrir o valor do impulso de corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito bifásica, então eu vou tomar o valor do curto-circuito trifásico, né, simétrico, e multiplicar por raiz de 3 sobre 2. Depois, nós já estamos quase finalizando a aula, porém, não sem antes falar desse tipo de curto-circuito, que é o mais frequente no sistema de potência, o curto-circuito fase terra, chegando até 70% dos casos, tá certo? Olha que tem estudos que apontam que esse curto-circuito ele pode chegar até 80% dos casos. Bom, então nós teremos 3 resistências ou 3 impedâncias no caminho de um curto-circuito, né? Especialmente curto-circuito para terra, né? Curto-circuito fase terra, por assim dizer. Resistência de contato, resistência da malha de aterramento e, em alguns casos, resistor de aterramento lá no ponto central da estrela do meu transformador, certo? Para a minha resistência de contato, e é muito difícil, pessoal, estimar esse valor, imagina que uma parte viva, um condutor de uma fase caiu no chão, caiu ali na terra, tá certo? É difícil você estimar essa resistência de contato, tá? Mas precisa estimar. Então, depois de vários estudos, estatísticos, através de medição, estimação, modelos matemáticos, nós trabalhamos aqui no Brasil com esses 2 valores, tá? 40 sobre 3 ohms e 120 sobre 3 ohms. São valores bem distintos, mas são comuns de se trabalhar aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, se não me engano, é 100 ohms para essa resistência de contato. Muito bem. E aí, por que, professor, esse 40 sobre 3? Esse 40 sobre 3, vocês estão vendo aqui que ele diz, ou seja, 3 vezes RCT0 sobre 3 igual a 40. Então, ele é como se... Vocês lembram que durante um curto-circuito fase terra aparece a corrente homopolar?
A corrente homopolar, ela circula em 3 e 0 sendo o valor da corrente homopolar por fase. Ela é uma corrente que não tem defasagem entre as três fases, ela ocorre nas três fases, mas não tem defasagem de uma com relação à outra. É diferente das componentes de sequência positiva e negativa. A componente 0, ou a componente homopolar, componente de sequência 0, ela não tem defasagem entre uma e outra, entre uma fase e outra, tá certo? Então elas três se somam, tanto que elas nas fases elas se somam e saem no neutro 3, multiplicado por 3. Então, esse valor aí de 40 sobre 3 é como se você atribuísse a cada fase, como se aquela corrente estivesse enxergando por fase o valor daquela resistência de 40 ohms e, no segundo caso, de 120 ohms, certo? E essa resistência ela vai ajudar a limitar essas correntes de curto-circuito, certo? Bom, impedância da malha de terra, muitas vezes nós, por conta das normas mais antigas, que fixavam esse valor para os casos mais genéricos em 10 ohms, para os casos especiais, onde tivesse possibilidade de superfície explosiva, postos de gasolina, ali era 1 ohm, tá certo? Para resistência de malha de terra. Com a reformulação da NBR 5419 de 2015, ficou bem claro que se você tem uma boa equipotencialização, o que importa, na verdade, é a equipotencialização. Então, se você tem uma boa equipotencialização adequada, o valor da resistência da malha de aterramento, ele ficaria, digamos assim, em segundo plano. Tá? Ele não teria essa importância toda que se dava a ele até então. Agora, se você não tem uma boa... se você não garante uma boa equipotencialização, então você pode ter muitos problemas, por maior que seja essa resistência de malha de aterramento, tá certo? Porque você não garante que, uma vez que aconteceu um surto e a tensão em determinados pontos balance, ou seja, o neutro e proteção de todo mundo está subindo e descendo, está variando da mesma forma, tá certo? Então, se você tem diferentes variações, então você pode ter problemas que pode colocar a vida em risco. Bom, por último, o resistor ou a impedância de aterramento. Então, através desta malha, tá certo? Através dessa malha, ou através desse diagrama esquemático, nós temos todo o percurso de uma corrente de falta. Um curto-circuito fase terra. Você tem essa corrente, ela viria da linha energizada, experimentaria aqui a resistência de contato, a resistência da malha de aterramento e o resistor de aterramento entre a malha de aterramento e o ponto central lá da estrela da minha subestação. Para os casos onde eu utilize o resistor de aterramento. Não são todos os casos, não é sempre que eu utilizo isso. A gente utiliza em casos onde, através do estudo, se determinou que essas correntes elas podem atingir valores altos. Valores que impossibilitarão o nosso sistema de proteção de atuar. Então, digamos, eu falei até para vocês em números na aula anterior, onde eu dizia, olha, para a subestação de 15 kV, é comum você, do lado de média, trabalhar com disjuntores com níveis de curto-circuito de 30, 31 kA. Mas essas correntes elas podem chegar, em determinados casos, especialmente naqueles casos onde o curto-circuito se dá por via metálica, tá certo? Então, você pode chegar a 33, 34 kA, onde seria impossível ou estaria impossibilitado o sistema de proteção de atuar. Então, para esses casos, é importante que você se previna, tá certo? Você especifique um resistor de aterramento para atuar e limitar essas correntes para que o sistema de proteção possa atuar. Muito bem. Corrente de curto-circuito fase terra máxima. Então,
a gente viu ainda há pouco toda essa malha, né, onde nós temos aquelas três impedâncias: contato, malha de aterramento e resistor de aterramento, ou impedância de aterramento. Para a corrente de curto-circuito fase terra máxima, a gente vai considerar aquelas três desprezíveis, então elas vão ser nulas. Então eu tenho corrente máxima porque eu tenho impedância mínima. Impedância é só a impedância do sistema, certo? Impedância do sistema, somente. Ok? Muito bem. Então, as impedâncias do sistema nada mais são do que as impedâncias de sequência positiva e negativa, tá certo? E impedâncias do transformador, impedância de sequência zero. Tá? Para esse caso aí, porque eu tenho uma corrente de curto-circuito fase terra, e aí eu precisarei das impedâncias de sequência zero, porque são essas impedâncias em que a corrente homopolar enxerga. E por último, para finalizar a nossa aula, determinação da corrente de curto-circuito fase terra mínimo. Tá? Para esse curto-circuito eu vou considerar a impedância máxima, então eu vou considerar as impedâncias de toda aquela malha. Contato, malha de aterramento e resistor de aterramento multiplicado por 3, porque aqui eu já estou considerando as correntes homopolares, né? Vocês viram que lá pelo neutro eu vou subir com 3 vezes o valor dessa corrente, tá certo? E 0. E aí eu preciso fazer essa multiplicação por 3, ok? Mas eu já adianto para vocês, pessoal, que é muito difícil se estimar com precisão essa corrente de curto-circuito fase terra mínimo. Porque muitas vezes você vai ter algumas dezenas de amperes. Então, essa corrente ela vai até se confundir com correntes nominais ou abaixo de correntes nominais do circuito, do próprio circuito. Tá? Então, muitas vezes é muito difícil por conta justamente desses entes aqui. Tá? É muito difícil estimar algumas dessas. A resistência de aterramento você especifica, a resistência da malha de aterramento você mede, mas a resistência de contato é muito difícil estimar. Tá? E ela tem um impacto danado nesse valor. Ok? Então, para sistemas mais especialistas, ou para sistemas de maior potência, né, você tem ali disjuntores, onde esses disjuntores são disjuntores mais específicos, mais elaborados, mais caros. E esses disjuntores eles trabalham de maneira que muitas vezes ele tem um dial de ajuste, onde você vai ajustar uma janela de corrente para a atuação da tua proteção. Então você vai ajustar o valor máximo da corrente que um curto-circuito pode atingir, o valor mínimo que essa corrente pode atingir, tá certo? E, estando a corrente dentro daquela janela, a proteção vai atuar. Mas eu insisto em dizer para vocês, em lembrar para vocês, que não é tarefa fácil determinar com precisão a corrente de curto-circuito fase terra mínima. Ok, pessoal? Então, a gente finaliza a nossa aula por aqui e na próxima aula, na próxima videoaula, a gente vai fazer um exercício com toda a teoria que foi mostrada na aula, nesta aula que se encerra neste momento. Eu aproveito e desejo que vocês aproveitem bem essa aula, tá certo? Tentem entender da melhor forma possível. O que não ficar bem entendido, a gente tira as dúvidas na aula remota. E até a próxima, pessoal.